Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos, gostaria de iniciar essa homilia desejando a todos um Feliz Natal. Nós estamos vivendo esse tempo especial, esse Kairos, esse tempo de graça. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre todos vocês que participam dessa Eucaristia, que vivem as graças próprias desse tempo na vida da igreja. Caríssimos irmãos e irmãs, na celebração de ontem, após a saudação, nós escutamos um hino da igreja, as calendas, um hino que tem um objetivo muito preciso. As calendas, na verdade, representam o primeiro dia do mês no calendário romano. Então, o primeiro dia do mês, todos os meses, era o dia da calenda. E essa calenda, quando os dias se aproximavam, os dias próximos a esse dia, ali já, de certa forma, se vivia nessa preparação. Como no caso nós também, no dia 25, que nós estamos vivendo, a celebração de ontem e hoje, no dia 25 até o dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro é uma celebração litúrgica, a celebração da Mãe de Deus, mas é o primeiro dia do mês. Então esse é o sentido da calenda. Mas dentro do próprio hino nós encontramos algumas coisas que são interessantes e que é o fundamental de tudo. Aqui apenas falei sobre o que significa, mas o que esse hino representa na verdade, vocês perceberam que o hino fala sobre fatos do Antigo Testamento, a criação do mundo, e figuras importantes do Antigo Testamento. Abraão, o homem da fé. O Antigo Testamento, dentro da obra redentora, da história de Israel, é o lugar aonde começa toda a obra redentora. As Sagradas Escrituras transmitem para nós que Deus, Ele vem para salvar o homem. Já mesmo no início do relato da criação, quando o homem comete o pecado, nós encontramos já no versículo que nos aponta essa obra redentora, no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis. Ali já fala sobre uma redenção, porque o homem se afastou do projeto divino, é necessário que o homem retorne para Deus, e somente Deus pode fazer o homem retornar para a sua vontade, para a reconciliação com o Pai. O homem, depois do pecado, não seria capaz de se voltar para Deus. Era necessário que Deus mesmo se encarnasse para religar o homem a Deus. O Filho, o Verbo de Deus, religasse o homem através da sua encarnação. Então ali fala sobre o Antigo Testamento, e no final do texto vai falar sobre a encarnação. Vai falar sobre a encarnação de Jesus. E por que fala sobre essa encarnação? Porque na verdade, quando nós falamos que o Verbo divino se fez carne, nós estamos falando de um fato histórico. Primeira coisa que a gente precisa compreender: o que nós celebramos não é um mito criado pela Igreja Católica. Não é uma fábula que foi criada pela Igreja Católica. Nós não celebramos a encarnação como uma criação da Igreja. Pelo contrário, nós cremos que Jesus, que o Verbo divino se fez carne, que ele entrou na nossa história. É por isso que nós celebramos a Eucaristia. É por isso que nós celebramos o mistério de Deus na Eucaristia. Porque nós cremos no que nós celebramos. E se nós celebramos, é porque nós cremos. Nós cremos que de fato Deus entrou na história. O Verbo divino se fez homem, assumiu a nossa vida.
tomou para si um corpo, recebeu da Virgem Maria um corpo. É muito importante a gente compreender isso, porque aqui está, de modo concreto, a obra da salvação de Deus em curso. A obra de salvação de Deus na história acontece, como nós vimos, já ali no Antigo Testamento, mas agora há uma revelação mais concreta dessa obra de redenção. Há uma revelação concreta, é o próprio Deus que entrou na história. E ele entra na história, e daqui a alguns dias, também na liturgia, nós vamos celebrar a Páscoa desse menino que, quando apresentado ao profeta, ele, contemplando ali aquela criança, reconhece que os olhos dele contemplaram a salvação. Os olhos dele viram o Messias, aquele que iria salvar não somente a Israel, aquele que iria salvar a todas as pessoas em todos os tempos da história humana. É ele mesmo, aquela criança que, tomada nos seus braços, o profeta eleva o seu louvor e a sua gratidão a Deus. Então vejam, irmãos, nós vivemos esse momento, é um fato histórico. Hoje há toda uma discussão, porque hoje o mundo, quanto mais se seculariza, mais ateu ele fica, né? Quanto mais se seculariza o mundo, mais ateu ele fica. Vai se afastando de Deus, vai rejeitando a salvação. Esse é o mundo. Inclusive, esses dias vocês viram que viralizou um vídeo do nosso padre Antônio Furtado. Chegou, né, a grandes jornais do Brasil, não somente aqui no Ceará, não somente aqui no contexto de Fortaleza, mas chegou vamos dizer assim, a imprensa nacional. E o padre Antônio disse uma coisa que é a coisa mais clara do mundo, mas só não é clara para quem não crê, para quem é ateu. O padre Antônio falou aquilo que todas as vezes a igreja fala. O que a igreja fala? A igreja fala que a figura central desse tempo é Jesus. Sempre a igreja disse isso. A figura central desse tempo é Jesus. E quem viu o vídeo do padre Antônio, o vídeo mais completo, porque a gente sabe muito bem que em tempos de rede social há sempre aqueles recortes. Não quero usar algum termo aqui pejorativo não, né? Veio na minha cabeça, mas não vou falar não. Há sempre aqueles recortes que são imundos, né? O padre Antônio usou esse termo para falar dessa sociedade, né? Há sempre esses recortes para desfigurar o sentido do que está sendo dito. O padre Antônio deixava claro, de fato, nesse tempo, o que deve prevalecer é o mistério da encarnação de Jesus. E as outras coisas que foram surgindo daí tem muito mais um fundamento capitalista, uma finalidade das pessoas comprarem, do que o verdadeiro sentido do Natal. Por isso que é muito importante que o Natal a gente dá presente. Quem recebeu presente no Natal? Quem recebeu presente no Natal? Poxa, essa pergunta, né? Se a pessoa não recebeu, a pessoa começa, né? Já fica mal, né? Eu não recebi. Eu não recebi o presente do Natal. Começa a chorar. Calma, tá certo? Então, o Natal não é um momento simplesmente de a gente receber presente. É bom receber presente. Todos nós gostamos de receber presente. E não é somente no Natal, nos momentos importantes da nossa vida a gente gosta de receber presente. Mas entendamos uma coisa: você pode dar um presente e ser alguém ausente. E esse não é o sentido do Natal.
O Natal, para nós, é presença. Não é presente, é presença. E é algo que tem que ser incutido no nosso coração para a gente viver todos os dias da nossa vida. Eu preciso ser presença, muito mais do que simplesmente, por encargo de consciência, dar um presente. Para dizer o seguinte: eu me faço presente através desse presente. Não, seja presença na vida das pessoas. Esse é o verdadeiro sentido do Natal: a comunhão, a atenção ao outro, a misericórdia, o perdão, perdoar. A gente fala dessas coisas porque isso deve disseminar dentro de nós o desejo de realmente viver o que Jesus deseja de nós. Jesus quer que nós sejamos também pessoas que façam um movimento de encarnação, fazer um movimento de assumir a vida verdadeira, a vida de Cristo. A vida verdadeira é a vida de Cristo. Trazer para a nossa vida a vida de Cristo. Assumir a vida de Cristo, os valores de Cristo, os valores que a gente prega, mas que precisa fazer parte da nossa vida. Isso é encarnação. As pessoas, elas dizem, tem pessoas que são completamente desencarnadas, que não pisam no chão, né? A pessoa está completamente fora de órbita. Encarnar é justamente assumir. Quando Jesus, ele se encarnou, o Verbo se fez carne, ele assumiu a nossa vida, ele assumiu a nossa história. Portanto, para nós, encarnação é isso: eu assumo aquilo que é próprio da vida de Deus, eu assumo aquilo que é próprio da vida cristã, eu tomo para mim a vida de Cristo, porque eu quero ser como Cristo, um homem a serviço dos outros, amar como Ele amou. Ele se encarnou para revelar para nós que Deus nos ama, que nós somos profundamente amados, que por nós Ele dá a vida, que o Pai não nos relegou aos nossos pecados, não desviou os olhos de nós, pelo contrário, o Pai, quando nós mostrou para nós que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus não nos trata como exigem os nossos comportamentos. Deus sempre nos trata como Ele de fato é. Deus não pode mudar. Deus é amor e é sempre amor. Deus revela para a humanidade que Ele é sempre amor. Deus não muda. O homem muda, mas Deus não muda. Queridos irmãos, nesse tempo nós precisamos realmente assumir essa vida nova, essa vida que Jesus nos dá. O Evangelho de hoje traz para nós, esse relato do primeiro capítulo de João. O primeiro capítulo do evangelista é uma síntese. Ele faz uma síntese de todo o Evangelho. Qual é a pretensão do evangelista? Mostrar que Jesus é o Messias. João quer mostrar que Jesus é o Messias. E ele, no prólogo, nós sabemos que o Evangelho é dividido em dois momentos, né? Tem um prólogo e duas partes. O Evangelho dos Sinais, que é a primeira parte, e depois tem o Evangelho da glorificação, da cruz. Jesus realiza a glorificação através da cruz. Ele entrega a sua vida na cruz. E no prólogo, o relato mostra com muita clareza quem é o Verbo de Deus. Quem é o Verbo de Deus? No princípio era a palavra. No princípio era a palavra, era o Verbo, era o Logos. Essas três expressões, elas na verdade significam a mesma coisa. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. Prestem atenção. O Verbo, a palavra estava com Deus.
E depois João diz: e a palavra era Deus. A palavra era Deus. Estava com Deus e era Deus. É o que nós falamos. E vamos daqui a pouco professar nossa fé. Nós vamos dizer que Jesus tem a mesma substância do Pai.